Graça e paz a todos, alunos do Seminário Teológico Biblos. Aqui quem vos fala é o pastor Mário, diretor do Seminário Teológico Biblos, Centeb. Passando por aqui para apresentar a nova disciplina desse período, será a Teologia Sistemática. Teremos aí 4 aulas, 5 no máximo, esboçando o tema de Teologia Sistemática 1. Isso porque nos demais cursos do médio e do bacharel teremos as complementações da Teologia Sistemática 2, 3 e 4. Nesse processo de Teologia Sistemática 1, em que estaremos apresentando nesse novo período, essa disciplina, e estaremos abordando a questão da teologia propriamente dita, a teontologia e a cristologia. Será o nosso tema nessas aulas que nós teremos na próxima semana, em que estaremos abordando sobre esse tema, porque teologia sistemática, para fins didáticos, seria ou é a definição de todo o conjunto doutrinário apresentado pela Bíblia de uma forma sistemática e organizada. Por isso que nessa primeira disciplina, nessa parte 1, vamos ter a teontologia, que abordará as questões de Deus, do ser de Deus. Segundo, estaremos apresentando a questão da própria teologia, para que serve a teologia nessa questão, e, é claro, a cristologia, que vai abordar sobre a pessoa de Cristo. Então será um prazer ter você em nossas aulas e esperamos em Deus que o Espírito Santo abra sua mente para compreender as profundidades dessa palavra que é infinita e maravilhosa. Forte abraço, estamos juntos nas demais aulas do nosso Seminário Teológico Biblos e, como sempre, você, aluno, só tem a ganhar com as nossas aulas dinâmicas e altamente bíblica e teológica. Que Deus abençoe, um forte abraço, nos encontraremos nos vídeos e na sala de aula. Que Deus abençoe. Graça e paz, queridos, estamos iniciando mais uma jornada nesse processo de conhecimento. E dentro desta nova disciplina, assim como falou o nosso diretor, essa nova jornada de busca pelo conhecimento, nós iremos aprender Teologia Sistemática 1. Ela se expande também nos nossos próximos módulos de ensino, que seria o médio e o bacharel, e nós estaremos aqui tendo esse conhecimento sobre a teologia sistemática. Nesse primeiro momento, eu já estou com o meu material aberto aqui. Acredito que você também já tenha recebido a sua apostila e acompanhem na sua apostila e vamos conhecendo um pouquinho mais sobre cada assunto pautado nessa apostila, que também está rica de conhecimentos para nós podermos ter um bom engajamento nesse conhecimento de teologia sistemática. Bom, teologia sistemática ela é importantíssima para todos os processos. Me permita só aqui, perfeito. Ótimo. Ela é importantíssima para todos os processos, para entender todos os processos de forma sistêmica, tá? Então, essa aqui é a nossa apostila, acredito que você já tenha recebido a sua. Deixa eu só aumentar aqui para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Bom, Teologia Sistemática 1. Nosso curso básico. A minha pessoa, o professor, pastor e doutor José Mário, nosso diretor acadêmico, a minha pessoa, professor evangelista Davidson Silva. Vamos começar nesse processo, entender do que é a teologia sistemática. A teologia sistemática,
ela reúne a compreensão cristã sobre os principais temas da doutrina cristã, desenvolvidos a partir de quê? Das escrituras ao longo dos séculos. É importantíssimo. Em cada disciplina, o aluno ele conhecerá a riqueza e a profundidade da teologia cristã e terá melhores condições para entender e ensinar a sua fé. Então, a teologia sistemática, ela engloba ramos como a teologia doutrinal, a teologia dogmática, tá vendo? Aqui citado 2 ramos, certo? Que a teologia ela vai englobar. Então, é a disciplina da teologia cristã que formula uma descrição ordenada, racional e coerente da fé e crenças cristãs. Ela reúne as informações extraídas da pesquisa teológica, organiza-as em áreas afins, ela explica as aparentes contradições e, com isso, fornece um grande sistema explicativo. Olha que interessante. Permita-me só diminuir aqui para que nós possamos trabalhar. Veja só que interessante o que estamos citando aqui nesse trabalho. A nossa apostila ela está trabalhando da seguinte forma. Ela está explicando que a teologia, ela também, ela engloba, certo? Alguns ramos. E englobando esses ramos, ela organiza, ela ordena, certo? De forma racional e coerente da fé e crenças cristãs. Ou seja, ela pega todos os contextos, os ramos, certo? Da teologia, concentra dentro de um sistema e vai tratando um a um de forma linear, de forma ordenada, de forma racional, coerente, para que nós possamos entender passo a passo o que é a teologia e o que ela vai englobar dentro deste processo, tá bom? Então, dando continuidade aqui, diz que a teologia sistemática está bem associada. Eu estou aqui virado porque eu estou na minha segunda tela lendo o material, tá? Esse mesmo que eu estou trabalhando com você. Então, a teologia sistemática ela está bem associada, por vezes, à apologética cristã, que serve para, no confronto teológico entre diferentes religiões e heresias, defender a doutrina da confissão cristã em causa. Então, a apologética cristã ela está inteiramente associada a essa teologia sistemática, onde ela vai trazer todos os conceitos, todo o contexto da defesa da doutrina e confissão cristã, tá bom? Então, a palavra teologia, ela vem de 2 palavras gregas que significa Deus e palavra. Veja que interessante. Ela vem de 2 palavras. Teologia, ela vem de 2 palavras. Então, teo, que significa Deus, e logia, tá? É a palavra estudo, tá? Então, combinadas temos teologia, que significa o quê? Estudo de Deus. A palavra sistemática se refere a algo que colocamos em um sistema. Teologia sistemática é, então, que a divisão da teologia em sistemas que explicam suas várias áreas, tá? Então, a teologia sistemática ela vai dividir passo a passo os temas, todas as áreas dentro de um sistema organizado para que você entenda X a X o que é os diversos ramos da teologia, mas dentro de uma ligação. Então, vamos aprender categorias da teologia sistemática, tá?
Agora que você já compreendeu como ela funciona, então já aprendemos até aqui como é que funciona a teologia sistemática, tá? Já que aprendemos sobre isso, é importantíssimo agora, tá? É entender as categorias dela. Então, primeira é a teologia própria, ou a propriamente dita. É a área da teologia sistemática destinada a estudar especificamente a Deus, o Pai, analisando os aspectos da sua existência e seus atributos. Então, a teologia própria, ela vai estudar unicamente Theos, o Deus, tá? Então, ela vai começar a lidar com todo esse processo dentro de tudo que traz, tudo que leva a Deus durante esse sistema, tá? Segundo, a teologia sistemática, ela vai trabalhar também a cristologia. Então, a cristologia, conforme já foi dito, essa categoria se destina a estudar todos os aspectos da vida de Jesus Cristo, sua natureza divina, suas obras, morte e ressurreição. Então, a teologia sistemática ela vai abordar também acerca de Jesus Cristo. Então, a teologia própria vai abordar Deus, tudo sobre Deus. A teologia sistemática que trata cristologia vai estudar tudo que trata sobre Jesus Cristo. Terceiro, temos a pneumatologia. Dentro da teologia sistemática, essa é a área que tem por objetivo estudar o quê? O Espírito Santo, tá? Pneumo. Tá vendo aqui? Espírito Santo, conhecido na Bíblia como o Consolador, que foi enviado aos apóstolos após a morte de Jesus e deu a eles dons, como de falar em diferentes línguas, conforme está escrito onde? Atos capítulo 2, tá? Então, a Bíblia ela vai tratar que o Espírito Santo é o Consolador. E a teologia sistemática vai pegar tudo que rege e que trata sobre o Espírito Santo, colocar dentro dessa área para estudar de forma racional. Então, temos aqui a teologia propriamente dita, conforme a nossa apostila, a cristologia e a pneumatologia. O quarto ponto que a teologia sistemática vai tratar é a antropologia cristã, que é a área de estudo da teologia sistemática que vai o que? Analisar a existência da humanidade dentro de uma perspectiva bíblica. Estuda a criação do homem e a sua relação com Deus desde o princípio. Então, a gente já sabe aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o homem. Então, veja como é fácil nós entendermos sobre a teologia sistemática. Ela vai trabalhar muito isso e são temas super ricos para que nós possamos aprender um pouquinho mais desse processo, tá bom? Então, não perca essa oportunidade de estar indo além da tua apostila, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Também trabalharemos a soteriologia, que é a categoria que se destina a estudar o quê? A salvação da humanidade concedida através de Jesus Cristo e analisa como os seus ensinamentos e aceitação de Cristo como um único Redentor. Então, soteriologia, estudo da salvação, tá? Então, teremos também mais esse tema. Ponto 6 vai estudar eclesiologia. Lembra de eclésia, que significa igreja? Então, eclesiologia se destina a estudar a origem e a história da igreja, suas doutrinas, a sua função, seu processo de salvação e o seu papel na sociedade. Ela também vai estudar sobre a escatologia. Olha que interessante.
é a área da teologia sistemática voltada para o estudo dos fins dos tempos. Pasmem, meus queridos alunos, meus queridos seminaristas, mas a atualidade está cheia de pessoas ministrando no Apocalipse, no livro Apocalipse, porém sem estrutura, sem embasamento e sem o devido conhecimento básico de escatologia. E acaba atribuindo os símbolos como sendo reais. Então, existe um certo cuidado da teologia sistemática em transmitir todo esse assunto de forma que você venha aprender passo a passo o que acontece dentro do processo, ou melhor, do estudo do fim dos tempos, tá? Então, a martirologia, palavra até linda, né? É a parte da teologia que faz o quê? Que estuda parte da teologia sistemática que faz estudo do pecado. Olha que interessante. Fazendo uma análise da sua origem, do que o caracteriza, como ele pode afastar o homem da comunhão com Deus. Perceba que o pecado é um dos pontos da teologia sistemática que precisamos ter todo cuidado. Se nós não tivermos cuidado e não entendermos o que é pecado, estaremos suscetíveis a cometê-lo de forma constante, tá? Então é interessante entender como surgiu, por quê, qual o impacto, como afasta o homem de Deus. Então esse processo da teologia sistemática vai trabalhar isso. Angelologia, olha que interessante, é a categoria da teologia sistemática que se propõe a estudar o quê? Os anjos, reunindo todas as informações a respeito espalhadas pela Bíblia. Existe uma coisa bem interessante aqui, que os ensinos, o ensino secular em si, ele tem uma disciplina que ele estuda angelologia. Olha que interessante. Angelologia que estuda sobre todo o corpo humano, sobre todas as suas veias, seus ossos. É uma teologia mais voltada, é uma disciplina voltada para a área da ciência. Então, angiologia e angelologia. A teologia sistemática vai trabalhar a angelologia. Tenhamos esse cuidado na hora de falar sobre esta disciplina, sobre essa matéria de teologia sistemática, tá bom? Então, é a categoria da teologia que se propõe a estudar os anjos, reunindo todas as informações a respeito, espalhadas pela Bíblia. Diante disso, já conhecemos teologia sistemática, as suas vertentes, ou melhor, suas áreas que ela vai abordar e trabalhar. Só nos resta agora iniciar teologia sistemática. Então, ela é o quê? Uma ferramenta essencial para a compreensão e o ensino da Bíblia de um jeito organizado, tá? É uma forma de estudo muito importante para preservar a verdade na interpretação bíblica, para permitir melhor o entendimento. Então, o Seminário Teológico Bíblico separou 5 características importantes sobre a teologia sistemática. Vamos aprender? Então, dentro da teologia sistemática que nós iremos estudar, a Bíblia é vista por inteiro. Ou seja, lembra que a nossa apostila falou sobre a ordem? Lembra que a nossa apostila falou sobre a organização racional de cada área? Então, a teologia, ela abrange tudo sobre a Bíblia, de forma ordenada, como um conjunto. O objetivo é o quê? Promover a unidade de ensino das Escrituras, dando aos alunos uma visão completa acerca da Bíblia. Então veja, o objetivo é promover a unidade de ensino, dando
cada um numa visão completa acerca da Bíblia. Em outras palavras, a teologia ela não foca em um único autor bíblico, como Davi ou Paulo, por exemplo, o único tema bíblico, mas sim em todo o conselho de Deus. Então, o processo ele acontece de forma organizada, permitindo que nós venhamos entender a Bíblia por inteiro. Quem é Deus? Quem é Cristo? Quem é o Espírito Santo? O que é a palavra? O que é o ser humano? O que é o pecado? O que é a salvação? E o que é os fins dos tempos? Então, o que são os anjos? A teologia ela vai trabalhar tudo isso dentro da Bíblia de forma macro e não micro, como estamos acostumados a fazer. Estudar um determinado personagem, um tema bíblico isolado. Então, a teologia ela vai tratar como um todo. Guardando essa informação, essa segunda característica, a teologia sistemática ela inclui e relaciona todas as doutrinas bíblicas. Veja que ela faz esse processo de inclusão. Então, pega tudo, prioriza o estudo bíblico por completo. A teologia ela não permite que um tema, uma doutrina das escrituras, ele seja excluída do campo de estudo. É comum alguns grupos de pessoas se interessarem por uma doutrina específica, mas o trabalho da teologia sistemática é considerar todos os conceitos para estudar a Bíblia de maneira organizada. Então, a teologia sistemática jamais negligencia qualquer parte da Bíblia, pois tudo nela é essencial para conhecer todos os ensinamentos e sua história. Não existe aprender ou pregar uma parte da verdade, mas sim toda a verdade. E é isso que a teologia sistemática ela busca. Com isso, já entendemos aqui que a teologia sistemática ela não vai jamais abrir mão de algum tema que é considerado importantíssimo. Então, ela não vai negligenciar nenhum tema da Bíblia. Ela não vai permitir que se escape algum tema, tá? Então, ela vai pegar tudo isso, transmitir para que você, quando for pregar, você pregue sabendo tudo que foi abordado dentro de teologia sistemática, tá bom? Então, é interessante. Como seminaristas ou como ministros do Senhor Jesus, trazendo sermão numa igreja, diante de um púlpito, estamos propícios a falar sobre anjos, a falar sobre demônios, a falar sobre perdão, a falar sobre salvação. Então, tudo isso a gente encontra dentro dessa disciplina. Então, é importantíssimo tratar tema a tema, buscar conhecer de forma minuciosa, para que quando nós viermos ministrar na igreja, temos propriedade do que estivermos falando. Então, partindo para a próxima característica, o contexto histórico ele é relevante para esse estudo. Veja que lindo. Eu só desci aqui para ótimo. Vamos lá. Contexto histórico ele é relevante para o estudo. Além de abranger todas as escrituras, todos os livros, a teologia sistemática também pode envolver contextos históricos da Bíblia e acontecimentos da igreja para aumentar sua fidelidade no modo de interpretação. Então, vai haver momentos em que a teologia sistemática ela vai pegar algum tema, algum ponto ou contexto histórico para trazer nessa transmissão de conteúdo, tá? Porque às vezes achamos bem importante citar tal episódio para externar melhor sobre Deus. Então é muito importante nós pegarmos tal situação, tal contexto bíblico para explicar quem foi Cristo. Tal acontecimento como citamos há pouco, Atos 2, para citar quem é o Espírito Santo e por que ele veio, para que ele veio e foi enviado por Deus. Então a teologia ela vai trabalhar isso, tá? Quarto ponto, pensamentos ordenados. A teologia sistemática ela auxilia o aluno a estudar as doutrinas de modo ordenado, criando uma estrutura verdadeira para pensar e abranger
toda a pesquisa necessária para compreender toda a pesquisa necessária para compreender as escrituras. Então, veja que interessante aqui nós que nós paramos para absorver. Então, pensamentos ordenados. Um seminarista jamais ele deve transmitir informações desordenadas, tá? Então, para isso que a teologia sistemática ela vem para nos auxiliar a ordenar os nossos pensamentos. Então, se eu vou transmitir alguma coisa para a igreja, eu preciso transmitir esse processo dentro de uma ordem, tá? Então, se eu for transmitir alguma coisa para a igreja, eu preciso organizar esses pensamentos, para que depois eu não venha transmitir algum conteúdo e acabar transmitindo algo que não é bacana e que não está dentro do nosso contexto. A teologia sistemática é um dos campos de estudo mais importantes sobre Deus. No ramo de estudos da teologia, a sistemática é uma das mais relevantes, justamente por abranger toda a Bíblia. Então, por abranger toda a Bíblia, que nesta modalidade, Teologia e a Sistemática 1, iremos abordar alguns temas importantes e iniciais. Nos demais módulos do nosso curso de Teologia, no médio e no bacharel, estaremos aprendendo Teologia Sistemática 2, Teologia Sistemática 3, e assim estaremos abordando a disciplina por completo, mas vai mais além, tá? Não perca essa oportunidade de estar buscando ainda mais, de descer, ou melhor, buscar a água do conhecimento, tá? Beber dessa fonte Q. Acredito que vocês vão aprender mais sobre a fonte Q, certo? Então, a importância da teologia sistemática para que nós possamos fechar essa primeira aula. O alicerce do pensamento ordenado. A teologia sistemática ela é importante porque ela treina as pessoas. Olha que interessante, ela treina a pessoa para estudar as doutrinas da Bíblia de maneira ordenada, tá? Não é ler por ler a Bíblia. Não é apenas ler e decorar versículos e citar sabendo onde é que estão. A teologia sistemática ela aborda, como falado aqui, a Bíblia como um todo, todos os seus textos e contextos. Então é interessante que, ao ler a Bíblia, nós não venhamos apenas decorar alguns versículos, sabendo onde é que está capítulo e versículo, livro, para transmitir que nós sabemos. É importante nós entendermos o texto e o contexto, tá? Então, isso é que é primordial. Entender o texto e o contexto. E a teologia sistemática, ela vai fazer o quê? Trazer essa importância, treinando o aluno, a pessoa, tá? Para estudar essas doutrinas de maneira ordenada e sistemática. Isso forma o quê? Um alicerce para o pensamento. Constrói um canal através do qual a riqueza da verdade bíblica ela pode fluir na mente e no coração. Este estudo provê um meio pelo qual a informação concernente às doutrinas da Bíblia possam ser classificadas, cientificamente arranjadas e arquivadas. Então, as divisões da teologia sistemática proporcionam as categorias em que os fatos da Bíblia podem ser corretamente agrupados. Então, queridos alunos, é interessante entendermos que, sendo treinado pela teologia sistemática, estaremos criando o alicerce do nosso pensamento, tá? Então, é interessante nós frisarmos aqui. A teologia ela vai tratar o estudo da própria teologia, certo? Trazendo Deus como a ferramenta principal, o objeto de estudo,
dentro dessa área, ela vai estudar a cristologia, tendo Cristo como o alvo de estudo, não é nem objeto, mas sim o alvo de estudo. A pneumatologia vai trazer o Espírito Santo como alvo de estudo dentro dessa área. A antropologia vai trazer o estudo acerca da humanidade, tá? Dentro dessa área, o alvo vai ser a humanidade. Soteriologia vai trabalhar a salvação. Eclesiologia vai trabalhar sobre a igreja. Escatologia vai trabalhar o estudo do fim do fim dos tempos. E a martiologia vai trabalhar o estudo do pecado. Angiologia, olha aí, a casca de banana. Angiologia é o estudo que trata sobre as veias do corpo humano, tá? Então é importante nós não nos confundirmos na transmissão desse termo. Angelologia é a categoria da teologia que propõe estudar sobre os anjos. Então, descendo aqui, eu trouxe apenas a revisão aqui para que pudéssemos entender que com todo esse contexto, tá, estaremos construindo o alicerce do nosso pensamento de forma ordenada, tá bom? Então, resposta para os sistemas pervertidos. A teologia sistemática é importante porque ela serve como uma resposta para a teologia pervertida e os sistemas filosóficos de pensamento pervertido. Nós temos aí diversas vertentes que estão tomando conta da atualidade. Então, essas vertentes estão estragando de forma como sendo teologias pervertidas, sistema pervertido, está estragando todo o contexto, toda a essência. E a teologia sistemática, ela vem para trazer essa ordem, tá? A nível de exemplo, existem diversas vertentes de teologia, de prosperidade, de salvação, com entendimentos totalmente contrários com o que a teologia sistemática traz. Então, é importante entendermos que existe essa necessidade de nos basilarmos dentro da essência de cada área para que possamos responder a esse sistema pervertido, esse sistema de teologias pervertidas que estão sendo criadas, tá bom? Então, a defesa do seminarista é, e sempre foi, sempre vai ser, a trazer a essência, tá? De todo esse conteúdo, de todo esse contexto dentro de uma teologia sistemática, tá? Entendendo passo a passo, conforme nós trabalhamos aqui, conforme eu citei lá em cima, dos temas, das áreas abordadas, transmitindo essa essência como realmente ela é, tá? Não maculada, não pervertida, tá certo? Dando continuidade, todas as doutrinas da Bíblia estão incluídas. Então, o estudo exaustivo da teologia sistemática inclui todas as doutrinas da Bíblia. Então, algumas vezes, podemos ficar tão fascinados com uma doutrina bíblica que esquecemos da essência de outras verdades da Bíblia. Desta maneira, doutrinas vitais são negligenciadas ou omitidas da mente de alguém. Então, a teologia, ela procura considerar, teologia sistemática, procura considerar todas as doutrinas bíblicas e estudá-las de uma maneira ordenada, tá? Então, existe aqui um certo perigo conforme nossa postura. Ao estudarmos de forma desordenada, isso é feito em muitas igrejas. Cuidado, porque isso é feito em muitas igrejas. Isolar alguns temas para transmitir esses temas, tá? Isso acaba nos bloqueando para trabalhar outros temas da Bíblia e defender intrinsecamente um segmento apenas. Então, aí já conseguimos entender que de onde surgiram alguns segmentos religiosos, algumas doutrinas, algumas seitas, algumas heresias, que isolam o versículo e cria-se uma doutrina e começa a ensinar aquela doutrina isolada. A teologia sistemática, ela vai tomar esse cuidado, tá? Então, ela ordena tudo para que seja transmitido tudo. Então, na verdade, ela não vem pela metade, ela vem por completo, como diz a nossa apostila.
Vamos refletir? Ordem e sistema são características de Deus e sua obra, tá? A Bíblia ela é clara em dizer fazer tudo com ordem e decência. Então, ordem e sistema são as características de Deus e suas obras. Ele faz tudo com ordem, com decência e de forma sistemática. Então, Deus ele sempre trabalha de forma ordenada. Alguém pode observar ordem e sistema em tudo, por toda a natureza, desde que a estrutura do átomo, da estrutura do átomo até o movimento das estrelas. A obra de Deus, a criação registrada no primeiro capítulo de Gênesis, revela uma criação progressiva de um plano de programa e programa definitivo. Então, Deus instruiu Noé a construir a arca de uma maneira ordenada e com medidas específicas. A construção do tabernáculo foi de acordo com um desenho e minucioso diagrama, tá? Então, o plano desenvolvido por Deus para a salvação foi progressivo, ordenado e sistemático. Desta maneira, um estudo sistemático da teologia encontra sua base e necessidade, não somente no instinto de organização do homem, mas também na natureza de Deus e sua obra. Paulo ele exortou: façam todas as coisas com ordem e decência. Lembra que eu falei há pouco? Façam todas as coisas com ordem e decência. 1 Coríntios 14 e versículo 40. Certo? Então, diante a isso, é importante entender que toda obra divina foi feita de forma ordenada, progressiva, definitiva, com medidas específicas, com um diagrama divino para que tudo pudesse fluir. Então, hoje estamos aqui graças a essa ordem, graças a esse sistema criado por Deus, dentro de uma organização intacta e violável, tá bom? Há indícios na história de que o próprio diabo queria frustrar os planos, mas não teve êxito, porque tudo que Deus faz é com ordem e decência. Então, guardem isso no estudo da teologia sistemática. Então, partindo para o encerramento, vamos trabalhar o primeiro ponto da teologia, a doutrina de Deus, tá? Então, para entender entendemos o contexto sistemático, teologia mais sistema, certo? E então vamos trabalhar agora cada ponto. E a primeira é a teologia, certo? Propriamente dita. Então vamos lá entender o que é a teologia, ou seja, a doutrina de Deus. O que é teologia? Theos, que significa Deus, e Logos, que significa palavra, tá? Significa um discurso acerca de Deus. É a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o ser humano. Lembra que eu falei lá em cima que Deus ele acaba não sendo o objeto de estudo. Por quê? Deus ele é infinito, ele vai além de nosso tempo. Então, não é algo que nós podemos pegar e estudar durante o tempo. Então, teologia é um discurso, um estudo acerca de Deus, tá? Tudo que leva a Deus, tudo que está ligado a Deus, a teologia, ela vai começar a trabalhar sobre, tá bom? Então, para que nós não venhamos ser tão audaciosos em querer estudar Deus, nos colocar nessa autonomia, estudar a pessoa de Deus. Então, estudamos a teologia, ela trabalha tudo acerca de Deus, certo? Guardando essa explanação, vamos dar continuidade à ciência que trata do nosso conhecimento de Deus, tá? E suas relações para com o ser humano. Então, nos limita o que a gente conhece, o que nós conhecemos de Deus e qual é a relação que ele tem conosco. Teologia vai estudar isso.
trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos para a sua criação. Então, qual é o propósito da teologia? E aqui vai uma bela citação, tá? Há muitos que dizem que estudar teologia é estudar para ser pastor. E interessante é que nós temos que captar isso de duas formas. A primeira é, teologia não é para formar pastores, certo? Mas para formar líderes, pensantes e defensores da fé, certo? A fé em Cristo, de toda a doutrina, ou melhor, a sã doutrina que a Bíblia ela nos traz. Então, existe esse propósito. E há quem diga, há líderes de igreja que não permite os seus liderados estudar por mero desconhecimento do impacto que essa ferramenta pode trazer para o nosso ministério. E por não permitir isso, acaba perdendo todo um contexto sistemático para entender melhor a Bíblia e transmitir melhor a sua fé. Então, eis aqui essa formação transmitida, tá certo? Então, o propósito da teologia é fazer entender a fé. Olha que interessante. Codificar e sistematizar o ensino bíblico. Estender a fé, ou melhor, entender a fé. Pregação, ensino e discipulado. Defender a fé. Medindo as doutrinas populares, confrontando as doutrinas erradas e disseminando a sã doutrina. Então, olha o nosso combate. Olha o que é que traz o propósito da teologia. Ela vai trabalhar isso, irmão, tá? Ela vai trabalhar tudo isso aqui. Ela vai codificar, sistematizar o ensino bíblico. O melhor seria decodificar. Aqui é criar código, tá? Então ela vai fazer isso. Ela vai decodificar e sistematizar o ensino, tá? Então ela vai estender a fé no compartilhamento, na transmissão. Nós iremos trabalhar nessa extensão na pregação, no ensino e no discipulado, tá? Então, existe aqui também a defesa da fé. A gente vai medir as doutrinas populares, nós iremos confrontar a doutrina errada e disseminar, a gente vai ensinar, mostrar a sã doutrina, tá? E existe esse cuidado, esse propósito da teologia. Quais são os tipos? Vamos entender. Teologia bíblica, ela vai fazer o quê? Salientar o progresso da revelação bíblica. Ela vai dividir em dividir-se em dois segmentos: teologia bíblica do Antigo e teologia bíblica do Novo Testamento. Estaremos trabalhando também no nosso curso básico de teologia, tá? Introdução ao Antigo Testamento e introdução ao Novo Testamento. Como um reforço, ainda mais, trazemos essas disciplinas. Teologia histórica vai trabalhar o quê? Traça o desenvolvimento das doutrinas bíblicas desde o fim da era apostólica até o presente. Então, dentro da teologia histórica, iremos aprender sobre os apóstolos, aprender sobre a igreja, aprender sobre os pais apostólicos, aprender sobre homens pensantes e protestantes que irão trabalhar toda a transmissão, tá, histórica das doutrinas e o compartilhamento disso. Então a teologia sistemática, ela vai codificar o conhecimento de Deus para edificar o corpo e combate às heresias. Então ela vai trazer todo esse conhecimento para edificar o combate às heresias, tá? Então, teologia prática vai trabalhar o quê? A teologia prática, ela vai aplicar as teologias bíblica, histórica e sistemática à santificação do ser humano, ou seja, a vida e ao ministério cristão. Ela vai trazer a íntegra da sua área, que é a prática, vai pegar toda a teologia bíblica, histórica, sistemática
e aplicar ao ser humano, tá? O que é que isso traz para nos santificar? A teologia dogmática, ela vai trabalhar o quê? A teologia, ela vai receber esse nome da palavra grega, certo? Grega e latina dogma, o qual ela vai se referir que a teologia simplesmente vai significar uma doutrina ou corpo de doutrinas formalmente e autoritariamente afirmada. Basicamente, a teologia dogmática ela vai se referir à teologia oficial ou à dogmática, como reconhecida por uma certa igreja, como a Igreja Católica Romana, a Igreja Reformada Holandesa, etc. Então, a teologia dogmática ela vai trazer o ensino das teologias defendidas por cada igreja, cada instituição religiosa, tá certo? Então, a teologia dogmática às vezes ela é confundida com a teologia sistemática. E os dois termos são às vezes utilizados de forma intercambiável. No entanto, existem diferenças sutis, mas importantes entre os dois. Para entender a diferença entre a teologia sistemática e a teologia dogmática, é importante notar que o termo dogma enfatiza não apenas as afirmações da Escritura, mas também a afirmação eclesiástica e autoritária dessas declarações. A diferença fundamental entre a teologia sistemática e a teologia dogmática é que a teologia sistemática não requer sanção ou aprovação oficial por parte de uma igreja ou de um corpo eclesiástico, enquanto que a teologia dogmática está diretamente ligada a um determinado corpo ou denominação da igreja. Então, a teologia dogmática ela vai estar inteiramente ligada a uma denominação, tá? O que essa denominação decretar como dogma é o que vai ser transmitido dentro da teologia. Já a sistemática não, ela já está ali, não se apega a nenhuma instituição, tá? E transmite em seus conceitos toda a explanação bíblica conforme a ordem que nós estamos trabalhando aqui. Então, a teologia dogmática normalmente discute as mesmas doutrinas e muitas vezes usa os mesmos esboços e estrutura que a teologia sistemática, mas faz isso de uma posição teológica particular, afiliada a uma denominação ou igreja específica. Quer um exemplo prático disso? A Igreja Católica ela tem o seu curso de teologia, tá? Um seminarista católico, ele aprende lá sobre o celibato, ele aprende sobre adoração a santos, ele aprende toda a liturgia de culto da igreja, tudo que rege as cerimônias, tá? Ali da igreja. Já a teologia que nós estamos estudando dentro do seminário teológico é uma teologia livre, tá? Uma teologia que vai trabalhar todos os conceitos bíblicos, porém, ela não vai se pegar a instituição nenhuma. Então, daqui aí a gente já consegue entender a diferença, certo? Uma vez que a teologia ela passa a ser tratada como dogmática, ela é regida por uma instituição. E quando ela passa a ser sistemática, ela trabalha os pontos de forma livre, não se apega a nenhuma instituição. Mas as duas não fogem de dentro de um conceito bíblico. Bom, então, trabalhando aqui esse tema, esses pontos, já estarei encerrando essa primeira aula, tá? Na segunda aula, estaremos trabalhando teontologia, a doutrina do ser de Deus. E assim daremos continuidade aos próximos pontos de nossa apostila, que talvez terá 4 ou 5 aulas devido à explanação de todo o contexto. Mas não esqueçam de forma nenhuma de estar lendo e relendo tudo que nós estamos aprendendo aqui, tá? A apostila de vocês ela é rica em detalhes para que vocês possam atuar e estar buscando esse conhecimento. Não permitam e não se deixem relaxar. Continuem buscando afinco todos os processos que regem, tá? Esse tema que é importantíssimo. Bom, ficamos por aqui com essa aula.
Estaremos nos encontrando na próxima aula e que Deus ele te abençoe.